Bem, gente, estamos de volta aqui. Vou tirar umas dúvidas de vocês sobre os quadrantes da boca, como é que é a numeração, como é que funciona a numeração do dente, né? Vou mostrar aqui para as crianças. Dá uma olhadinha aqui, filma bem a imagem aqui, ó. Aqui é o superior, né? Vendo aqui, ó, superiores. E aqui é os dentes do superior, certo? E aqui é os dentes do inferior. Como é que funciona os quadrantes? É assim, ó. Vamos dividir bem no meio aqui, assim, ó. Dividimos no meio. E dividimos no meio, certo? Fizemos 4 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Só que vamos contar aqui diferente. Vamos contar 5, ó. Como esse quadrante fosse o 5. Esse quadrante fosse o 6. Ou se não, é o 6. Esse é o 7. E esse é o 8, certo? Quadrante 5, quadrante 6, quadrante 7, quadrante 8, certo? Aqui, ó, existe o número 1, ó. Primeiro dente, segundo dente, terceiro dente, quarto dente e quinto dente. Ou seja, a criança tem 5 dentes de um lado, 5 dentes do outro, 5 dentes do outro aqui no inferior e 5 dentes do outro lado aqui inferior. Então, são 10 dentes no superior e 10 dentes no inferior, que se formam 20 dentes ao total. Então, o primeiro quadrante, que é o número 5, né? O 5 se une com 1, fica 51, dente 51. O quadrante 5 se une com 2, fica o quadrante 52. O quadrante 5 se une com 53, se torna 53. E esse quadrante 5 se une com o quadrante 4, se forma o 54. E o 5 se une com 5, se torna o dente 55. É assim que funciona. Então, o número do dente, na verdade, é o 5, mais do quadrante 5. E do mesmo jeito que aqui, ó, o quadrante é o 6, aí tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Se juntando, se torna o 61, o 102, o 103, o 4, o 105. O quadrante 5 sempre se conta assim, ó. Primeiro, o quadrante vem esse, depois vem para esse. Não é pulando, é acompanhando, entendeu? Então, o primeiro quadrante seria esse, o segundo quadrante esse, o terceiro esse, o quarto esse. Mas por que não é o número 1? E aqui é o número 2, e aqui é o número 3, e aqui é o número 4. Por quê? Não sei por quê. O do adulto fizeram assim, né? No caso do adulto, que é, ó, repartindo aqui no meio, ó, reparte aqui e reparte aqui, certo? Aqui é o quadrante 1. Aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4, certo? Aí aqui é a mesma coisa, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Aí da criança 5, 6, 7, 8, certinho. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre o superior, os quadrantes do adulto. Vamos explicar um pouco mais das crianças. Normalmente, o 51 e o 51, o 52 e o 61, 62 são os primeiros dentes a ser trocados. Esses 4 aqui, ó, normalmente são esses dentes que são trocados. Principalmente esses dois são os primeiros a ser trocados. Qual a idade? 5 anos, 6 anos, 7 anos, é a média de ser trocado esses dentinhos aqui, ó. Pode ver que também são na verdade, os inferiores, né? Estou trocando aqui, ó. Os inferiores são os primeiros a ser trocados. Esses daqui é a mesma idade, só que normalmente esses aqui são trocados um pouquinho antes, um mês antes, 2 meses antes. Então, ó, são trocados esses 2 dentinhos, depois esses 2 dentinhos, esses 2 dentinhos, depois esses 2 dentinhos. Então, essa é mais ou menos a sequência, normalmente, né? Tem gente que pula um pouquinho a estratégia. Mas vamos lá. Esses 2 dentinhos são os primeiros que nascem. É muito difícil ver uma criança que nasce lateral primeiro. Já vi, mas é muito difícil. Então nasce esses 2 dentinhos primeiro e vai nascer os permanentes no lugar deles. Então são 10 permanentes que vai nascer trocando os 10 dentes, 10 superior e 10 inferior, né? No caso, 10 superior e 10 inferior, certo? Aqui seria esses dentinhos aqui, ó, normalmente seria de 5 a 7 anos.
Esse daqui seria trocado pelos permanentes de 6 a 7 anos. Aí depois vamos trocar qual? Os molares. E esses molares são trocados pelos pré-molares. O que é pré-molar? São esses dentinhos aqui, ó. Esse e esse. Esses são molares do adulto. Então vamos lá. Então esses dentes aqui, ó. Tem criança que troca com 8 anos ou 9 anos, mas o mais natural é ser trocado de 10 a 12 anos. Mas por que isso? Que tem essa diferença? Porque tem criança que quando começa a trocar esses dentinhos aqui, ó, ela vai trocando e não para de trocar os dentes até acabar de trocar os dentes tudo. Então ela não tem um prazo igual. O normal seria o que? Troca esses dentes aqui com 6 anos, né? Aí vai começar a trocar os dentes só lá pelos 10, 11 anos de novo. 10 a 12 anos de novo. Ou teria um período de tempo ali dos 8 anos aos 10 anos sem troca de dente, né? Sem troca de dente. Mas tem criança que esse período aqui continua trocando dente. Então essa é aquele tipo de criança que troca de 8 a 9 anos os molares pelos pré-molares. E normalmente com 13 anos, 12, 13 anos, se troca o canino